Bom dia, nós encerramos então o conteúdo da nossa matéria de exame físico. Agora nós vamos passar para anotações de enfermagem. É muito importante vários termos que nós utilizamos e que nós vimos lá no exame físico, então a gente vai usar aqui alguns desses termos nas anotações de enfermagem, tá? Anotações de enfermagem é bem mais tranquilo, vocês vão precisar mesmo dos termos técnicos. E depois eu vou passar uma lista de termos técnicos que são essenciais vocês saberem, para vocês pesquisarem, para vocês estudarem e para vocês gravarem, tá bom? Então, o que são as anotações de enfermagem? As anotações de enfermagem são os registros das informações do nosso paciente, né? Então, tudo aquilo que aconteceu com o nosso paciente, com o nosso cliente, todas as observações feitas pelo profissional de enfermagem sobre o estado de saúde deve ser anotado. Então, a gente vai anotar em uma prescrição, né? Vamos anotar a evolução de enfermagem desse paciente e dos outros cuidados que a gente prestou, entre eles a execução das prescrições médicas. Então, é muito importante a gente saber que na anotação de enfermagem eu preciso colocar todo o atendimento, todo o cuidado que eu prestei ao meu paciente. Primeiro, porque só palavras não tem como a gente comprovar. E segundo, porque pode ser um respaldo nosso. Lá mais na frente da aula a gente vai falar sobre essas questões jurídicas, tá? Então, os objetivos das anotações de enfermagem são qualificar o atendimento prestado através de evidências escritas, facilitar a realização de auditorias, na verdade, todos os planos de saúde, inclusive o SUS, porque o SUS, ele é, entre aspas, gratuito, né? Mas tem alguém que paga, são os impostos, né, de toda a população brasileira. Para se fazer o pagamento para os hospitais públicos ou privados, né, dependendo do plano, SUS, públicos, privados, os planos privados, é necessário realizar algumas auditorias. E essas auditorias são feitas e são realizadas através daquilo que está anotado. Então, se um paciente ele está em tratamento com alguma lesão de pele, precisando de algum curativo, quando nós da enfermagem formos realizar o curativo, é necessário que a gente anote lá o que a gente usou para o curativo, qual foi o tipo de pomada, né? Qual foi a cobertura. Então, a gente precisa anotar. Realizado o curativo em lesão sacral, de grande extensão, utilizado soro fisiológico para limpeza com gases, feito cobertura com pomada Safigel, um exemplo. Porque se não estiver anotado, o plano de saúde do meu paciente, ele pode glosar. Esse termo é um termo de auditoria em saúde, que significa barrar o pagamento, né? Então, eles vão glosar ali aquele procedimento. Se não tiver anotado, eles não podem pagar e transferir esse dinheiro que o hospital gastou, né? Então, esse é um dos objetivos. Outro objetivo: atender a propósitos éticos legais, servir como importante fonte de pesquisa, promover a boa comunicação entre a equipe, e aí a gente já viu várias vezes das 6 metas internacionais de segurança do paciente. E uma das metas é prezar por uma boa comunicação entre a equipe. Então, quando a gente só fala, né? Se eu passo o plantão e esse plantão é só falado, é só verbal, pode correr o risco de
esquecimento, tanto da parte de quem está passando o plantão ou de quem está recebendo. Então, é muito importante que essas anotações estejam bem objetivas, estejam bem concretas, fidedignas no prontuário do paciente, porque é um motivo, né? É algo que vai nos levar a ter uma boa comunicação entre a equipe, tanto de enfermagem para enfermagem, quanto as outras equipes multiprofissionais. Outro objetivo, então, é manter a continuidade e eficiência dos serviços de assistência ao paciente, né? Porque se eu sei o que foi feito no plantão anterior, eu posso dar continuidade ali na prestação da assistência ao meu paciente. E nós temos alguns tipos de anotação de enfermagem, que são gráficos. Um exemplo de anotação de enfermagem através de gráficos é a folha de controle de sinais vitais. Isso é padronizado de acordo com cada unidade hospitalar. Vocês vão ter mais acesso quando vocês forem fazer estágio, né? Então, está chegando o momento e tudo, se tudo der certo, permitir, vocês vão fazer estágio em breve, né? Provavelmente aí no segundo semestre, se essa pandemia deixar, com fé em Deus. Outro tipo de anotação são os sinais gráficos, que é diferente de gráfico, são sinais mesmo. O sinal de checar, o sinal de circular sobre algum horário, alguma prescrição de enfermagem ou médica. Lá no finalzinho eu vou falar direitinho sobre isso com vocês. Descritiva, que ela pode ser numérica ou ela pode ser narrativa. A numérica é quando a gente usa valores, números, né? São parâmetros que a gente pode mensurar. Por exemplo, controles, ganhos e perdas, né? Principalmente quando a gente trabalha em unidade de terapia intensiva, os pacientes são bem graves e aí a gente precisa anotar o quanto aquele paciente ganhou. O que é isso? O que é essa questão? O paciente ganhou tanto. É o quanto foi infundido naquele paciente, tanto de medicações quanto de alimentação, soro fisiológico, enfim. Então, por exemplo, o paciente ganhou em 24 horas 2.000 ml. Entre essas 2.000 ml, tem lá 500 ml de soro, 100 ml de antibiótico, 200 ml de água. Então, é isso. E as perdas é o que esse paciente perdeu, tanto por via de diurese ou de evacuação. Então, o ideal é que esse paciente, se ele ganhou 2.000 ml em 24 horas, o ideal é que esse paciente também tem uma perda ali de 2.000 ml. Porque se ele tiver uma perda de 1.000, o rim dele está retendo ali 1.000 ml e esse paciente pode ter uma complicação renal. Então, essa é a anotação descritiva numérica. A descritiva narrativa ou escrita é o registro da forma que nós vamos relatar ou narrar ou escrever de tudo aquilo que foi realizado, observado ou informado, tanto pelo paciente ou também pelo familiar. E aí nós temos então as dimensões ético-legais das anotações de enfermagem. É muito importante porque lá no Código de Ética, a gente já estudou sobre isso, também nos fala sobre essas questões ético-legais das anotações de enfermagem. Então, a anotação de enfermagem é dever de todos os profissionais da equipe de enfermagem. A anotação incorreta, incompleta, falseada ou inexistente em prontuário dos fatos relacionados ao paciente hospitalizado pode caracterizar um tipo de delito denominado de falsidade ideológica previsto no Código Penal, artigo 229. Então, o que seria essa falsidade ideológica? É alterar a ideia de um documento ou de seu conteúdo sem alterar sua forma material. Então, um exemplo de falsidade ideológica: você prestou atendimento
para o paciente de uma forma, mas escreveu de outra, ou você não prestou o atendimento para o paciente e daqui 2 dias, no seu próximo plantão, você foi lá e no dia de hoje você alterou alguma coisa, né? Então, isso é falsidade ideológica. E aí a gente tem a omissão, que a omissão é quando você omite uma declaração. Então, você prestou atendimento, mas você não declarou. Isso é omissão. Então, constitui crime de falsidade ideológica emitir em documento público ou particular declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, tem uma pena de reclusão, né? Isso está no nosso Código Penal, no artigo 299. Então, as anotações, elas devem ser feitas não por temor de litígios, né? Então, a gente não deve anotar por temer processos, mas porque o maior beneficiário será o paciente, cujo bem-estar físico e mental depende das habilidades da equipe de saúde e da qualidade da assistência prestada. Então, quando vocês forem formar, pegar o diploma de vocês vão, né, ter o juramento de enfermagem, e lá a gente jura, né, e também tem no nosso código de ética que nós não podemos praticar atos que podem colocar em risco a vida, do paciente, e não só do paciente, mas também da família, da população, da comunidade. Então, isso é muito importante, né? As anotações de enfermagem, elas não são só para nós não recebermos processos, mas ela também é uma ferramenta que a gente utiliza na assistência do paciente, porque através dela a gente vai dar continuidade a essa assistência, nós vamos nos comunicar com toda a equipe multiprofissional. Então, as anotações de enfermagem, elas devem ser muito priorizadas e elas são muito importantes no ambiente hospitalar. E aí a gente tem algumas responsabilidades e deveres que está lá no nosso Código de Ética de Enfermagem, só para a gente relembrar, a gente já falou sobre isso. Então, lá no artigo 25 tem que registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, é um dever. Artigo 41, prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Artigo 54. Apor o número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem em assinatura quando no exercício profissional. Então, é obrigatório a gente colocar o nosso nome, nosso número de inscrição no Corém e a categoria, né? Se eu sou enfermeiro, se eu sou técnico de enfermagem, se eu sou auxiliar. Artigo 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Artigo 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. E aí nós temos algumas proibições que estão lá no artigo 35, que nos falam: registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. Então, a gente não pode, né? Nós somos proibidos por registrar essas informações que não existem, ou informações parciais pela metade. Outra proibição que está lá no artigo 42, assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que as suas ações sejam assinadas por outro profissional. Então, isso é proibido. Se você executou, você que tem que relatar e assinar. Você não pode deixar que outro profissional, que outro colega faça isso por você. E um direito que está lá no artigo 68 é registrar no prontuário em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa, né? Então, é um direito nosso a gente registrar todas as informações, independente de quais sejam essas informações, tá?